Olá pessoal, tudo bem? Teve um paciente que me perguntou, em atendimento pré-operatório, em relação à fisioterapia, a exercícios, uso de aparelho quando é submetido à cirurgia de faloplastia. Bom, muito bem. A cirurgia acontece e no outro dia o paciente recebe alta, ou seja, o paciente ele dormirá no hospital. Então, a partir de 12 horas do término do procedimento, quando o paciente ele irá ou para casa ou para o hotel, a depender de onde ele more, porque esse paciente irá retornar para retirar o dreno 48 horas depois, ele já inicia uma série de exercícios que eu mesmo ensino ao paciente, algumas manobras de fisioterapia que a duração é em torno entre 8 a 10 minutos. Então, a partir do primeiro dia de pós-operatório, até mais ou menos o 11º dia, ele fará algumas manobras, coisas simples de movimentação do pênis em relação a movimentos circulares, movimentos de pêndulo, e a duração é mais ou menos em torno de 8 a 9 minutos. E ele necessitará fazer 3 vezes ao dia. Então, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Quando o paciente completa 12 dias de pós-operatório, ele interromperá a fisioterapia manual e começará o uso da fisioterapia com o aparelho baseado em pesos. Você tem o Penimaster, que é o extensor peniano, e ele existe um opcional que eu peço para os pacientes sempre adquirirem, que são pesos em inox, Eles vêm graduados, começam em 250 gramas e vai até 1.250 gramas. Então, a partir do 12º dia de pós-operatório, o paciente inicia o peso. Então, ele inicia com 3 sessões. Então, ele começa com 3 sessões de 20 minutos, depois sobe para meia hora, depois sobe para 40 minutos, para 50 minutos, até completar entre 3 a 4 sessões de 1 hora. Esse paciente ele precisará fazer do 12º dia de pós-operatório até o 20º dia o uso de pesos. E quando completar 20 dias de cirurgia, aí ele entrará com o aparelho propriamente dito, E o peso ele poderá simplesmente abolir o uso, ou se ele quiser ainda continuar pelo menos uma meia horinha o peso, seria interessante. Porque o peso ele faz alguns movimentos que o aparelho não faz, com a observação de que o peso ele funciona devido ao efeito gravitacional. Então o paciente ele tem que estar em pé ou ele tem que estar sentado. Já o aparelho funciona com o paciente deitado. E qual é a finalidade, doutor? Por que precisa fazer a fisioterapia manual, depois eu entro com peso e depois eu entro com o aparelho? E daí o aparelho até completar 4 meses de cirurgia, É exatamente para não haver a possibilidade daquele corpo peniano, na realidade os 2 corpos cavernosos, porque a proximidade dos corpos cavernosos com a sínfise púbica, ou seja, o osso, o pubis, eles ficam muito próximos. Então, quando eu libero o ligamento suspensor do pênis, eu ganho comprimento. Só que a cirurgia, logo no 1º, 2º, 3º dia de pós-operatório, a cicatrização vai começar a acontecer. E aquele pênis corre o risco dele voltar à proximidade, devido à proximidade, a encostar no osso, e aí ele vai criar uma aderência e ele vai colar no osso de novo. Não em detrimento do ligamento mais, mas devido à cicatrização em si. Então o uso da fisioterapia manual, depois o peso e depois o aparelho, é exatamente para que você não perca o ganho que você obteve durante a cirurgia em relação ao comprimento, ao ganho do comprimento. Em relação ao diâmetro, o aparelho não influencia, porque o diâmetro é em detrimento do enxerto de gordura. Agora, em relação ao comprimento, a fisioterapia e o uso do extensor peniano, tanto com peso quanto o aparelho propriamente dito, eles são de suma importância. Outro questionamento às vezes que o paciente me faz: pô, doutor, mas por que eu já não começo a usar o peso e o aparelho logo com 2 dias de cirurgia? Porque a região ela vai estar muito sensibilizada ainda, A cirurgia é recente, você vai colocar o peso, vai ter os pontos ali próximos, então o paciente às vezes ele se incomoda um pouquinho, então há necessidade de aguardar esse tempo. Então, para questões didáticas, esse paciente, a fisioterapia nós dividimos em 3 etapas. Do 1º dia de pós-operatório até o 11º dia, a fisioterapia manual. Do 12º dia ao 20º, o uso de pesos.
E do 20º dia até completar 4 meses, o uso do aparelho propriamente dito. E se o paciente quiser manter o peso por meia horinha ao dia, eu acho que também é um negócio interessante. Parece até um pouco confuso, mas não é. O paciente ele já pega o jeito e o uso tanto a fisioterapia manual quanto o uso do peso e do aparelho, eles são fáceis e o paciente pega tranquilamente aí o uso, certo? Porque nós sempre almejamos o máximo resultado possível, né, em relação tanto ao comprimento quanto ao diâmetro. E se o paciente não fizer a fisioterapia, tampouco usar o aparelho e o peso, ele poderá não obter o resultado máximo que nós almejamos. E, obviamente, o paciente almeja também, né? Tá bom, gente? Então, em relação ao pós-operatório, é importante essas informações aí. Um abraço.